Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para nos unirmos em oração e no estudo de uma das lições do Evangelho de Jesus, interpretada à luz da doutrina espírita. Convido vocês a iniciarmos então com a oração, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a Ele por todo o amparo, auxílio e proteção que temos recebido, agradecendo inclusive pelas dificuldades do caminho que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a progredir moral e espiritualmente. E rogar, Senhor Jesus, esteja conosco mais uma vez, durante esses instantes em que estaremos reunidos em seu nome, estudando uma das suas lições, um dos seus ensinamentos. Seja conosco hoje e sempre e com todos aqueles que necessitam de ti neste momento. Que assim seja. E agora já mais harmonizados, mais unidos através da oração, eu convido vocês a fazermos algumas reflexões, a relembrarmos alguns ensinamentos contidos na doutrina espírita a respeito de um tema importantíssimo, sempre atual, sempre necessário, e ainda mais nesse período em que muitos de nós nos mantemos em isolamento dentro dos nossos lares, convivendo exclusivamente com os nossos familiares. E o tema escolhido para hoje é o tema família. E nós vamos procurar trazer esse tema à luz dos ensinamentos espírita cristãos. Então nós vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou pedir licença que eu vou ler alguns trechos para que eu não fuja, daquele conteúdo real. O primeiro trechinho que eu vou pedir para ler é a questão de número 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os espíritos a respeito do seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E eles respondem prontamente: uma recrudescência do egoísmo, isto é, um aumento do egoísmo, isso numa maior intensidade ainda. Então, já nesse momento, os espíritos mostram a Kardec a importância dos laços familiares. Mesmo porque era uma época em que a tendência era querer, relaxar a importância da família. Vivemos fases aí em que muitos não valorizavam mais os laços familiares. Num outro momento, nós vamos encontrar uma afirmação da mentora Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Falando sobre o tema família, ela nos diz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E ela ainda afirma: toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, refletindo um pouquinho nessa afirmação da Joana de Ângeles, nós vamos ver o seguinte: quão verdadeira é essa afirmação? Se nós não mantemos um relacionamento harmonioso, respeitoso, de aceitação dentro do lar, dentro de uma família onde temos às vezes 3, 5 a 10 membros que sejam, se nós achamos muito difícil vivermos em harmonia, em equilíbrio com esse número pequeno de pessoas, que dirá lá fora, no mundo, em sociedade? Teremos sim as mesmas dificuldades, embora muitas vezes nós achamos que não. Mas é exatamente aquela educação, aquele exercício
de boa convivência, de tolerância, de paciência, de perdão que nós fazemos no grupo familiar é o que vai nos dar a experiência e vai nos ajudar a também termos essas vivências lá fora, em sociedade. Ainda a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os primeiros passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Então, completando, aquela reflexão que nós já fazíamos, essa orientação da mentora Joana de Ângeles vem reforçar. Se nós queremos viver num mundo onde exista a verdadeira fraternidade universal, aonde vejamos uma sociedade mais equilibrada, tudo isso precisa se iniciar entre quatro paredes, nos lares, entre as famílias, porque com certeza aquilo que nós aprendemos e vivenciamos em família, nós vamos levar lá para fora. E à medida que formos um número maior, crescente, de pessoas, de seres que procuramos nos educar nessa vivência mais fraternal, com mais união, com mais respeito, com mais equilíbrio, nós levaremos para toda a sociedade esse aprendizado, essa experiência, e seremos nós, que não existem outros, que não nós, seres humanos, que constituímos a humanidade aqui do planeta Terra, seremos nós que vamos trabalhar para que esse mundo seja melhorado, para que seja um mundo mais fraterno, um mundo mais equilibrado. E essas experiências que nós vivemos naquela menor célula, que é a família, é que vão nos fortalecer, vão nos dar a vivência, a experiência para levarmos para fora também essa forma equilibrada de viver. Ainda consultamos Emmanuel, que é o mentor espiritual, foi o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. No livro O Consolador, Emmanuel afirma o seguinte: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então, aonde ele nos enfatiza a importância de, em família, nós vivenciarmos e passarmos adiante, principalmente para as nossas crianças, essas noções religiosas. Não títulos, não importa qual seja a religião escolhida, o importante é que nós façamos uso desse intercâmbio com o Criador. É importante que nós procuremos compreender as leis com as quais o Criador rege toda a criação e respeitá-las, e ensinarmos aos mais jovens, a todos aqueles que dependem de nós dentro da família, também a importância dessas leis e a importância do respeito, da aceitação de tudo aquilo que parte do nosso Pai Criador. E como fazemos isso? Exemplificando. Primeiro vamos nós respeitar, vamos nós aceitarmos tudo o que vem do Criador, tudo aquilo que nós não podemos mudar, é porque precisamos vivenciar, precisamos aprender a lidar, e é porque o Pai permitiu que nós vivenciássemos ou passássemos essas situações. Então, vamos nós exemplificar e vamos ensinar aos mais jovens a importância de aceitar os desígnios do Criador e a importância de vivermos serenamente diante de tudo aquilo que parte desse Pai maior. Ainda o Emmanuel continua nos orientando nesse mesmo livro, O Consolador.
perguntaram, né, a Emmanuel, na época da escrita do livro, se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de ser projetado aqui na Terra. E a resposta foi afirmativa, sim. E também aprendemos com Kardec, já no Livro dos Espíritos, que antes de cada reencarnação existe um planejamento que é feito de acordo com as necessidades de cada ser espiritual, que somos cada um de nós, esse planejamento de como vai ser a próxima reencarnação. Então, nesse planejamento se inclui as experiências, as oportunidades que cada um vai vivenciar e o grupo familiar, o grupo social, a ambientação da qual nós faremos parte em cada reencarnação. Esse planejamento, muitas vezes ele é feito pelos nossos espíritos protetores e nós somos envolvidos, consultados. Outras vezes, quando já temos recursos, nós mesmos participamos desse planejamento. Então, quando a gente fala, mas não pediu para nascer, mas eu não queria que fosse assim, queria sim. Tudo aquilo que nós passamos, experienciamos, vivenciamos, foi planejado ou por nós ou com o nosso consentimento. Por quê? Com o intuito, com o objetivo de nos ajudar a progredirmos moral e espiritualmente. Todos temos um passado, posto que aprendemos com o Espiritismo que somos espíritos, que ora vivemos uma experiência reencarnatória aqui no mundo material, mas que já tivemos muitas outras anteriores e que ainda teremos outras tantas pela frente. Nessas anteriores, graças a Deus, não lembramos quem fomos e o que fizemos, mas com certeza tivemos acertos e desacertos, arranjos e desarranjos. E esses desarranjos que foram feitos em contrariedade com as leis divinas estão à nossa espera para serem reajustados, rearranjados, não é? Então, tudo aquilo que fizemos que não foi benéfico nem para nós ou nem para o nosso semelhante, precisa ser revisto, refeito. Precisamos ter ações no sentido de melhorarmos, de consertarmos aquilo que nós mesmos estragamos no passado. E nesses planejamentos, por acréscimo de misericórdia do Pai, nós nunca trazemos para as experiências terrenas mais situações a serem vivenciadas do que aquelas que nós somos capazes de suportar, do que aquelas que nós damos conta. Então, nós pedimos sim, pedimos para nascer, imploramos até, e pedimos experiências, oportunidades, pedimos para fazer parte desse grupo familiar que, na maioria das vezes, se compõe de espíritos que se amam, que já do passado conquistaram essa fraternidade, esse amor, mas também temos no grupo familiar sempre aqueles espíritos com os quais nos indispusemos, que nós mesmos prejudicamos ou por eles fomos prejudicados. E aceitamos o retorno juntos para nos harmonizarmos, para nos perdoarmos efetivamente, convivendo durante toda uma reencarnação pelos laços da consanguinidade, próximos uns dos outros, com esse objetivo da reconciliação verdadeira. E o Emmanuel ainda nos fala, né, que com esses com os quais nós nos comprometemos no além, como ele afirma aqui, as experiências vão ser difíceis. Podemos ter sido perseguidores ou perseguidos, não é? O nosso passado com esses espíritos deve ter sido um pouco obscuro, mas vamos viver aqui, fazendo parte do mesmo grupo familiar, dificuldades,
provas que vamos ter em comum, dores, experiências que vamos receber caminhando na mesma estrada, dificuldades ocorridas na família, doenças, problemas, dificuldades financeiras, e tudo isso com que objetivo? De estarmos nos unindo, encontrando soluções juntos, auxiliando uns aos outros a passarmos pelas dificuldades. Então, até mesmo aqueles que não se querem tão bem, que não se entendem muito bem, muitas vezes, após momentos de maior dor, de maior dificuldade, acabam se unindo e vencendo essas dificuldades de relacionamento, né? Esse mal-querer que existia entre esses espíritos. Emmanuel ainda vai concluindo, né, com a seguinte afirmação: pacificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, essas conquistas em matéria de relacionamentos, principalmente essas superações, essas mudanças, aquele que eu não gostava, não me entendia, depois de uma série de experiências vividas aí em conjunto, próximos, envolvidos, a gente passa a ver com outros olhos, a aceitar melhor, a querer bem, a querer ajudar. Vamos vencendo passo a passo aquela animosidade anterior e construímos a fraternidade verdadeira, o amor que vai perdurar por toda a eternidade depois. Vamos continuar essa caminhada até chegarmos àquele amor maior, que foi o amor ensinado por Jesus. Com alguns, nós até avançamos bastante no amor, ainda aqui, nesta atual reencarnação. Com outros, pelo menos nós quebramos aquela animosidade, mudamos um pouco, né? Aquela dificuldade de até estarmos juntos, de nos encontrarmos, nós vamos amenizando aquele mal querer que existia de nossa parte para com esses irmãos, ou vice-versa, ou até de ambos. E para finalizarmos, nós vamos ver num livro também psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, mas assinado pelo espírito de André Luiz, que foi intitulado de Conduta Espírita. E quando André Luiz nos fala da conduta espírita no lar, ele reforça alguns desses conceitos e ele nos traz uma orientação muito preciosa. Então, ele fala da importância de no lar nós exemplificarmos os princípios cristãos, vivenciando-os. Ele aconselha a que nós procuremos vivenciar a humildade, calando impulsos de cólera, de violência, sempre que nos sentirmos contrariados. Ele nos aconselha também, reforçando o que já foi dito lá pela Joana de Ângeles, por Emmanuel, a educar as crianças à luz do Evangelho, para que nós tenhamos esse mundo melhor, para que amanhã tenhamos melhores pessoas, melhores criaturas. E entre outras orientações também importantes, ele nos aconselha a fazermos o Evangelho no lar, em família, sempre que possível. E quando não for possível reunir os outros membros da família, que nós façamos o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, sozinhos. E não sozinhos aqui, encarnados de maneira visível aos nossos olhos materiais, mas estaremos sempre amparados pelos bons mensageiros, pelos auxiliares de Jesus. E com essa prática, com a perseverança, a persistência na prática do Evangelho no lar, nós estaremos fazendo do nosso lar um templo cristão. Nós estaremos acendendo uma luzinha para que os mensageiros da espiritualidade, vendo aquela luzinha daquele lar que faz o Evangelho, que busca a ligação pela oração com Jesus, com os bons mensageiros,
Esses mensageiros vão nos perceber e vão estar mais próximos, vão nos auxiliar mais e auxiliar toda a redondeza onde está inserido o nosso lar. Eram essas as reflexões que eu queria deixar a todos e convido vocês a exercitarmos mais uma vez a oração e vamos fazer algumas vibrações e irradiações de amor, de auxílio, de boas energias aos nossos irmãos necessitados. Então vamos pensar em Jesus, nos seus mensageiros, e juntamente com eles vamos procurar em pensamento visitar a todos que estão necessitados neste momento de nossas vibrações. Vamos vibrar paz, harmonia para todo o planeta Terra. Saúde a todos os doentes, principalmente os doentes da Covid-19. Vamos vibrar luz a todos os médicos, enfermeiros e todos que precisam trabalhar ali nas frentes de trabalho para cuidar dos doentes, que todos sejam amparados, intuídos pelos mensageiros do bem aos melhores tratamentos, às melhores medicações, para que esses doentes tenham o melhor tratamento possível. Vibremos também por toda a humanidade em sofrimento, aqueles que estão desencarnando em massa nesse momento. Confiemos que todos estão sendo acolhidos pelos mensageiros do Cristo, que eles recebam muito amor e muita luz. E os seus familiares que estão se sentindo bruscamente separados desses entes queridos, que eles possam compreender que é uma separação temporária, e que esses irmãos estão sendo cuidados e eles também sejam consolados, confortados pelo amor de Jesus. E vibremos ainda pelos nossos governantes, aqui do Brasil e do mundo todo. Luz, sabedoria e discernimento a todos. E ainda uma vibração por todos nós, por todos os amigos e frequentadores do Núcleo Espírita Segue a Jesus, essa casa bendita que nos recebe sempre e que neste momento serve de posto de trabalho aos mensageiros de Jesus. Que ela seja iluminada e que todos possamos nos beneficiar desta luz. Que assim seja, que Jesus permaneça conosco, pois nós vamos nos esforçar em permanecer com Ele, através do pensamento e da prática do bem. Graças a Deus. Se vocês gostaram de ouvir esse comentário do Evangelho, divulguem aos seus amigos, aos seus familiares que também estejam precisando pensar um pouco e conhecer um pouco melhor as orientações de Jesus e do Espiritismo. E também procurem acompanhar o Facebook do Núcleo, o YouTube, o canal do NEG TV, para que todos possam ter oportunidades de assistirem a outros companheiros, a outras lições, e espero que elas possam beneficiar a todos. Fiquem em paz. Que Jesus abençoe a cada um.